Paz, meu irmão, e aí, como você está? Irmão, dá uma olhadinha aqui nesse quadro. Essa imagem é a referência, a ilustração daquela passagem onde o Senhor que estava no barco com seus discípulos, o Senhor estava descansando, dormindo, e veio uma tempestade e os discípulos ficaram desesperados. Como isso é comum nas nossas vidas, quando passamos por alguma tempestade nas nossas vidas, nós ficamos desesperados, aflitos, angustiados, mas que devemos confiar no Senhor, permanecer confiando nele, porque está tudo em suas mãos, nada saiu do seu controle. Essa passagem está em Marcos, capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa passagem é grandiosa e nos ensina várias questões aqui, principalmente aqui no final. Por que estáis temerosos? Como não tendes fé? Como muitas vezes a nossa fé é tão pequenininha que basta uma circunstância, basta algo sair do nosso controle, que já ficamos aflitos. Vemos um grande temporal, vemos as ondas vindo sobre nós, vemos a água encher o nosso barco, mas como aqui o Senhor fala da fé, se assim nós clamarmos ao Senhor que nos dê fé, mesmo que a água esteja, as ondas estejam nos cobrindo, a fé em Cristo nos firmará nele, nós confiaremos nele e não pereceremos, mas sim continuaremos olhando para ele, mesmo com os temporais do nosso dia a dia. O Senhor estava descansando nesse momento. Os discípulos todos ficaram temerosos. Eu nunca andei em um alto mar, mas creio que deve ser uma experiência tremenda. Temporal, uma tempestade, no alto mar, vendo aquelas ondas imensas. Aqui no YouTube tem alguns vídeos de barcos em alto mar. Mas aqui o Senhor diz que mesmo nessa circunstância, deve-se prevalecer a fé nele, mesmo ao medo, deve-se prevalecer a confiança nele.
Aqui em Isaías 43, versículo 2: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não se submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Se assim nós permanecermos no Senhor, o Senhor assim permanecerá em nós, estará em nós em todo o tempo. Se assim nós guardarmos as suas palavras de vida, se assim nós o obedecermos, Ele estará conosco. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque Ele estará conosco. Cedraque, Mesaque e Abidnego foram lançados numa fornalha muito quente, que aqueles que lançaram eles morreram queimados, mas eles permaneceram no Senhor, e o Senhor permaneceu neles, porque eles viviam diante do Senhor, eles confiavam no Senhor, eles tinham fé no Senhor, eles obedeciam o Senhor, e assim, naquele momento o Senhor os guardou, e naquele momento de aflição, o Senhor estava ali com ele. E assim somos nós, se confiarmos, termos fé, permanecermos no Senhor, obedecendo a sua palavra, temos que ter a convicção e a certeza que o Senhor está conosco. Então, para que iremos nos desesperar se o Senhor está conosco? Salmo 56, versículo 3 e 4: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Então aqui o salmista dizendo: no dia que temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Devemos colocar a nossa confiança em Cristo Jesus e esperar nele e aguardar nele. Nenhuma tempestade dura para sempre. Se estamos passando por uma tempestade, tempestade sempre tem um início, um meio e um fim. Assim, se nós estamos passando por uma tempestade, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Devemos, que nem o salmista diz, pus a minha confiança em ti. Então devemos colocar a nossa confiança no Senhor e esperar, aguardar, permanecer fiel, porque essa tempestade uma hora vai passar. Não temerei o que me possa fazer a carne. Então, não temer o que possa acontecer a nós, mas prevalecer a nossa confiança no Senhor. No Salmo também 107, versículo 28 e 29. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Fez cessar a tormenta e acalmaram-se as ondas. Então clamaram ao Senhor. Devemos clamar ao Senhor que Ele nos guarde
no dia da angústia, no dia difícil, no dia de luta, no dia da prova, no dia da tempestade. Clamar ao Senhor para que Ele guarde a nossa fé. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Todas as coisas foram criadas pelo Senhor, ainda existem por causa do Senhor, e o Senhor foi muito antes de todas as coisas. Então, por que ficarmos temerosos? Se o nosso Deus é o antes de todas as coisas, todas as coisas subsistem a Ele, se nós estamos vivos, é porque o nosso Deus soberano, assim permite que nós estejamos. As coisas e todas as coisas subsistem por Ele, e nada acontece sem a permissão do Senhor. Se estamos passando por uma luta, por uma prova, por uma tempestade, foi porque o Senhor permitiu para que isso gerasse algo em nós. Então devemos estar atentos, sensíveis à voz do Senhor, sensíveis aos mínimos detalhes na tempestade, porque ali o Senhor quer nos ensinar algo, às vezes nos ensinar a confiar mais nele, a depender mais nele, gerar mais fé em nós. Então, em tudo devemos estar atento com o coração de aprendiz diante do Senhor, para aprender em todas as nossos dia a dia, em todos os nossos momentos, seja momentos bons, seja momentos ruins. Naquele momento, os discípulos olharam para a tempestade, desesperaram. Mas Jesus estava no mesmo barco, descansado, pois sabia que estava tudo no controle do Pai. Porque Jesus confia, tinha certeza de que o Pai estava no controle, está no controle, continuará estando no controle. Então, comparando os discípulos que em um breve momento se desesperaram por não confiar em Deus, no Pai, e Jesus, que ali permaneceu confiando no Pai, permaneceu na sua fé, tendo a convicção que estava tudo no controle de Deus. Assim nós devemos também alcançar essa experiência. Espero que os irmãos tenham entendido a mensagem. Deus abençoe.